Ok. Muito bom, gente. Que bom que você decidiu estar aqui. Que bom que você decidiu estar na casa do Senhor. Nós estamos estudando aí, é uma apostilinha, a gente não está fazendo ela porque a gente não está na sequência em ordem aleatória. Na semana passada a gente falou sobre tentação e batalha espiritual. Lembram disso? Quem estava aqui em cima, lá no piso superior ali? A gente falou sobre isso. E hoje eu gostaria de tratar com você um assunto muito pertinente à nossa vida cotidiana, à nossa vida diária. Santidade não é opção, é um estilo de vida. Tá bom? Por que nós precisamos falar de santidade? Ah, porque você é nazareno. Não sou nazareno. Eu sou de Jesus Cristo, o Nazareno. Que se você for, quem já participou, já foi na igreja Nazareno, alguém aqui? Alguém já participou dessa igreja? A Tati já estava lá, né? Já passou pela igreja Nazarena? Já viu alguma coisinha? Então, aí o lema da igreja Nazareno, para quem não sabe, é santidade mais e mais. Então, assim, eu fui doutrinado durante 17 anos nessa igreja sobre santidade mais e mais. A santidade mais e mais é um hino. É santidade ao Senhor. Tá vendo ali, ó? Olha só. Então é santidade ao Senhor. Santidade mais e mais é o hino da igreja Nazareno. Se eu não me engano é 157 do cantor, do hinário. E a gente sempre está falando sobre isso, sobre santidade. Por quê? Porque santidade é um pré-requisito para a vida de um cristão. Ok? E eu gostaria de passar aqui para vocês 3 textos que estão em 3 livros diferentes. Só que eu não vou ler. Quem vai ler são vocês, tá bom? Então, se você puder pegar ali, ó, Hebreus capítulo 12, de 10 a 14. Hebreus capítulo 12, de 10 a 14. Apocalipse 22, 11. E João 17, 17. Eu não sei o porquê, mas Deus desconfigurou lá, porque eu já até sei o que aconteceu. É o seguinte, eu tenho alterado algumas fontes, eu não tenho colocado fontes padrão do Windows, eu tenho colocado umas fontes totalmente diferentes. Aí quando chega aqui, não tem a fonte no computador, ele assume a fonte padrão. É por isso que dá isso aí, tá bom? Desculpa aí. Mas a Tati, sei lá, Tati, se você quiser colocar, diminuir a fonte só para aparecer de legalzinho, pode fazer, dá um mute aí e a gente vai fazendo aí. Tá bom? Se dá uma diminuída na fonte. Quem achou Hebreus 12, de 11 a 14? Hebreus 12, 10, 11, de 10 a 14. Pode ler, Hebreus 12, de 10 a 14. Muito bom. Quem achou Apocalipse 22, 11? Jean? Muito bem. João 17, 17. É bem simples, é um versículo curto. Quem achou, pode ler. Muito bem, muito legal. Então aqui você vê em Hebreus 12, de 10 a 14, algumas palavras importantes. Ele fala de uma coisa chamada
disciplina. Disciplina é algo necessário para nós, é algo necessário para os seus filhos, é algo necessário para a correção. E muitas vezes a disciplina, ela não é boa no primeiro momento. Quer dar um exemplo aqui? Vou dar um exemplo da minha vida, quando eu era disciplinado pela minha mãe. Ainda bem que ela não está aqui, ela está no céu, então eu posso falar. Faz tempo. Quando eu fazia coisa errada, minha mãe me corrigia com uma planta chamada espada de São Jorge. Quem conhece essa planta, ela é uma planta com um talo e ela sobe e se torna como se fosse uma espada mesmo. E ela é meia grossa. Quem conhece, já viu essa planta? Então, a minha mãe era simples. Minha mãe cortava lá embaixo assim, no talinho, virava e falava assim: agora você fez coisa errada, você vai apanhar. E o detalhe, eu apanhava até desfiar. E aquilo ficava na perna, as marcas, pelo menos por umas 3, 4, 5 horas. Eu gostava? Não. Eu ficava extremamente irritado por aquilo que ela fazia. Mas hoje eu vejo o quanto valeu a pena ser disciplinado por ela daquela forma. A vara da disciplina para ela era a espada de São Jorge. Hoje você tem a vara da disciplina, que é a vara mesmo. Você tem que usar a vara para você corrigir os seus filhos. Isso é bíblico. Então, no primeiro momento, a disciplina não é boa. É boa? Você gosta? Não. Porque não está no ser humano, não está na essência do ser humano você ceder à autoridade de alguém e se submeter a ela. Não está no ser humano. Por quê? É muito mais fácil você falar assim: não, eu não vou fazer. Nos dias atuais, isso eu fui disciplinado pela minha mãe há muito tempo atrás. Mas nos dias atuais, hoje, o que você mais escuta do seu filho? Qual é a palavra? Não, agora eu não vou fazer. Agora eu não quero. Eu quero colocar isso e não quero colocar aquilo. E eles fazem as escolhas deles. E nós, muitas vezes, nós temos que corrigir essas escolhas. Não é diferente para nós cristãos com relação à nossa vida espiritual. A Bíblia corrige aquilo que precisa ser tirado da nossa vida, que nos atrapalha a caminhar com Deus, que nos atrapalha a receber a santificação, a receber a santidade, a receber coisas maravilhosas que Deus quer dar aos seus filhos. Por isso, se você ama Deus, deixe Ele te disciplinar. E uma das disciplinas que nós temos que fazer é a santificação, ou a santidade. Eu só vou ler aqui Apocalipse 22, 11. Vou ler de novo aqui rapidamente para que você possa entender. Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que significa isso? Continuar a santificar-se. Continuar a buscar a vida irrepreensível de Deus. Isso é algo que nós precisamos fazer. E Jesus, em João 17:17, ele estava lá, naquele momento, junto, falando com o Pai, isso é a oração de Jesus, ele diz assim: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que Jesus pediu isso para Deus em relação aos seus discípulos? Porque Jesus sabia exatamente o que eles iam passar, a forma que eles iam passar, as condições que eles iam encontrar quando ele fosse tirado do meio deles, quando Jesus fosse assunto aos céus. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, e a oração de Jesus foi exatamente para corrigir, para que Deus pudesse corrigir a vida dos seus discípulos, dizendo assim: olha, você precisa seguir neste caminho, você precisa seguir nesta ordem, você precisa buscar a Deus em todo o tempo, e não se desviar pelas doutrinas que eles encontrariam no tempo em que Jesus, depois de ter deixado o início da igreja, quando eles começaram a pregar o evangelho para as pessoas. Por que eu falo isso? Porque assim, se você pegar no momento em que Jesus foi assunto aos céus, o início da igreja primitiva,
Eles, a partir daquele momento, eles precisavam ser diferentes. Eles precisavam mostrar a diferença entre o verdadeiro evangelho e as falsas doutrinas, o movimento gnóstico, o movimento de todos os tipos de ismos que haviam naquela época, que desviavam a doutrina verdadeira do evangelho. Se eles não fossem tão fortes, tão firmes na palavra e se santificassem, eles poderiam cair em pecado. E no momento que eles caíssem em pecado, o evangelho ia perder o seu valor. Você percebe a importância e a necessidade de você buscar uma vida de santidade? Porque se nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, ou aonde quer que nós estejamos, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, viver a palavra de Deus em sua essência, em sua plenitude. Eu gostaria de um dia pregar não, mas dar um estudo sobre a plenitude dos tempos. É muito fantástico, é fantástico esse estudo. Eu tenho esse estudo preparado e é muito bom, é muito fantástico, é bom demais. E o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender hoje qual é o processo que você está passando, qual é o processo que você está vivendo. E assim, hoje nós vamos definir o que é santificação. O que é santificação? Vamos ler lá? Todos juntos? Vamos lá. Processo. Gente, não tem segredo. Santificação é isso. Viver uma vida de santidade é isso. Não temos que alterar isso e não temos que mudar isso. Isso é um fato. Isso é imperativo. Processo no qual o crente se torna cada vez mais parecido com Cristo. Eu já venho falando alguns tempos atrás, e eu sempre que tenho oportunidade eu falo, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriarão. As falsas doutrinas entrarão. E se você não estiver nesse processo, você vai ser confundido com um deles. Um desses falsos profetas, desses falsos mestres, dos falsos pastores e qualquer outros falsos que vão existir aí. Por isso que nós temos que buscar a santificação, processo no qual o crente se torna cada vez mais parecido com Cristo. Agora, qual é o erro que muitas vezes nós cometemos? É simples. Eu quero ser parecido com Cristo, mas eu estou vendo a Marina. Eu estou vendo o Mateus, eu estou vendo o Eduardo, eu estou vendo o Felipe, estou vendo a Camila, estou vendo o Fábio, a Nani, estou vendo cada um de nós aqui. O interessante é que esse processo não faz você ver o exterior, faz você ver o interior. E é o interior que define quem você é, não é o seu exterior. Não é a roupa que você veste, não é o tênis que você usa, não é o que você faz, é o que vem daqui de dentro, que vai refletir a imagem de Cristo no exterior. Quando você olhar uma pessoa, você não tem que olhar para ela, vendo o que ela está, da maneira que ela está, a situação que ela está. Você tem que pedir para que Deus mostre o coração dela. Aí você vai ver se ela está vivendo uma vida de santidade, ou se você pode ser um instrumento de Deus para conduzir ela a essa santidade, a essa santificação. Agora, uma outra pergunta, acho que todo mundo faz. O que é ser santo? O que é ser santo? Ali, ó. Ser santo significa ser o quê? Separado da igreja, viver no pecado e não viver para a glória de Deus. Oh, que beleza! Vamos embora, vamos para casa agora, vamos fazer o que nós dá na telha aí. Não. Ser santo significa ser separado do mundo e do pecado para viver para Deus. O que significa isso? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20 fala muito sobre isso. Paulo falou muito sobre santidade. Você pensa que não, mas se você analisar todas as cartas de Paulo, se você analisar a vida de Paulo, ele falou muito sobre santidade. Ele falou muito sobre ser separado do mundo. E olha só o que significa ser separado do mundo. Eu quero aqui só lembrar de uma história. Eu quero contar uma história aqui bem rapidinho para você. Qual é a história que mais reflete a vida de separação para Deus no Antigo Testamento? Samuel, um homem separado por Deus, fez tudo o que Deus queria?
Sim. Viveu uma vida longe de pecado? Sim ou não? Sim. Foi um grande profeta de Deus. Agora volte um pouquinho para trás de Samuel. Teve um homem que foi separado para Deus, Sansão. Sansão era nazireu. Sabe o que significa nazireu? Separado para algo, separado para alguma coisa. E naquela época era separado para ser santo, para fazer a obra exclusiva de Deus. E tinha algumas coisas específicas na vida de Sansão que ele teria que fazer. Qual era essa coisa específica? Primeiro, não cortar o cabelo, não se envolver com as coisas ao seu redor, coisas do mundo, ali onde ele vivia. Não podia casar com uma mulher fora da sua pátria, né? Não podia beber vinho, não podia beber nada alcoólico. E o que aconteceu com esse homem? Esse homem, Sansão, ele foi consagrado para ser separado. O que ele fez? Cometeu todo tipo de pecado da vida dele. Tudo que ele não podia fazer, ele fez. Mas dentro da santificação, da santidade, do ser santo, encontra-se uma palavra que aconteceu na vida de Sansão: arrependimento. O que ele fez? Aí nos últimos dias de Sansão, você sabe disso, o que ele fez? Ele pediu para que Deus pudesse devolver a força a ele, e ele naquele dia, não somente ele morreu, mas mais de 3.000 filisteus morreram naquele lugar. Qual é a diferença desses homens para nós hoje? Qual a diferença? Daquela época que Sansão foi separado por Deus, Samuel foi separado por Deus, Davi foi separado por Deus, e outros homens ali da Bíblia, vários outros. Qual a diferença deles para nós? Você percebe que eu não posso dar ensino? Eu começo a pregar. Qual é a diferença dele para nós? O Deus dele é diferente do nosso. Porque o Deus deles era o Deus que era olho por olho e dente por dente. Se você não obedecesse, o que Deus fazia? Tirava a vida. E o que hoje, qual é o mesmo Deus que eles serviam, nós não servimos hoje? O detalhe é que nós confundimos a justiça de Deus com a graça de Deus com relação àqueles homens. Lá era um Deus justo, hoje Deus não é justo? Deus é justo, mas nós confundimos a graça com a libertinagem. Sabe o que dá essa confusão? Eu tenho liberdade em Cristo, então posso fazer o que eu quero, mas onde fica a graça? O que a graça faz no meio de tudo isso? Na semana passada alguém pediu estudo sobre legalismo, não foi isso? Foi a Vera. Eu estou preparando esse estudo. Vocês vão assustar o que significa o legalismo ou a legalidade com relação a algumas coisas que acontecem nos dias atuais. E eu não vou adiantar, mas tem tudo a ver com graça. Vai pegando aí, vocês vão ver que é bom demais. Espero que vocês estejam aí preparados para ouvir isso. Ok? Então os crentes de muitas igrejas hoje são tratados na Bíblia como santos. Não no sentido de perfeitos, mas no sentido de separados, escolhidos, salvos por Deus. Nós que somos salvos, somos? Gente, pode falar alto, sem medo. Santos, nós somos santos. Nós somos santos do céu, não Santos Futebol Clube. Né? Nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. Mas nós devemos buscar exatamente o que nós precisamos para viver. Por quê? Porque tudo tem um propósito de Deus. Por que Deus quer que nós sejamos santos? Por que Deus quer? Qual é a função de Deus falar assim, olha, sede santos como eu sou santo? Qual é a função? Porque tem um alvo. Qual é o alvo de ser santo? Está escrito ali, ó, o alvo da santificação é ser como Jesus Cristo. Agora eu quero perguntar para você aqui, eu quero fazer aqui uma enquete. O que é ser como Jesus Cristo? O que é ser
como Jesus Cristo? Pode levantar as mãos, nós vamos conversar agora. Amar o próximo é ser como Jesus? Sim. O que mais? O mesmo coração é o mesmo sentimento que Jesus teve, de perdão, de perdoar acima de, apesar de, né? O que mais? Obedecer à vontade do Pai. O que mais? Tem muita coisa. Ser sal e luz. Por que ser sal e luz? Porque você precisa ir aonde ninguém vai. E ninguém tem a coragem de ir, você vai lá e tem coragem de ir. Quer um exemplo? Jesus foi falar com a samaritana. Ele poderia falar com a samaritana? De jeito nenhum, era contra as regras judaicas. É contra as regras dos rituais judaicos, vamos dizer assim. Não podia se envolver com os samaritanos. E sabe quando ele fala assim, quando a samaritana chegava e falava assim, mas Jesus, aonde é que é o melhor lugar de adoração? Lembra que ela faz essa pergunta? E Jesus fala, não é nem no monte, nem aqui em Jerusalém, mas ele fala do seu interior, aqui é o lugar de adoração a Deus. Ele leva ela a refletir na vida dela. E tem um ensino, e tem um estudo sobre isso também. Por que ela fala se era no monte, eu esqueci o nome desse monte, do monte, é João 4,32, ele está falando sobre isso. Né? E o que ele refere-se? Né? Porque os samaritanos, como eles não podiam se envolver com os judeus, eles criaram o culto deles, que era nesse monte. E para eles o lugar ali era o lugar certo de adoração. Ali é o lugar certo de adoração. Mas é aqui, Senhor, ele fala, olha, nem samaritanos e nem judeus estão com a razão. Somente o Pai está com a razão. É aquele que tiver ele aqui, ó. O lugar de adoração é aqui dentro. Resumindo a história da mulher samaritana, lógico que com muito mais, tem muito mais ênfase e muito mais estudo sobre isso. E dá para se falar muito mais. Certo? Agora, se o alvo da santificação é Jesus Cristo, por que eu não vivo para Jesus como a Bíblia diz que eu tenho que viver? Quem sabe por quê? Por que você não vive para Jesus como você deveria viver? Por que nós mudamos de acordo com as circunstâncias? Por que nós mudamos de acordo com as situações da vida? Eu tô tá borbulhando um negócio para falar aqui, mas eu não posso falar porque acho que vai trazer confusão, porque tem que desmembrar isso um pouco. Por que nós não vivemos para Jesus como nós deveríamos viver? Quem sabe a resposta? Então você concorda comigo que você tem duas naturezas brigando em você? Uma espiritual e uma carnal? Quando você não está seguindo a Jesus, você está fazendo valer a tua natureza pecaminosa. Agora, mais uma pergunta e mais um questionamento. Mas ela não está na cruz? Ela não foi para a cruz? Exatamente. Está na cruz. Mas é natural do homem tomar de volta o que ele entregou para Deus. Por causa da natureza dele. É normal. Por que eu falo muito de João 15? Eu gosto de João 15. Porque João 15 fala exatamente isso. Olha, eu quero entregar isso aqui para Deus. Isso aqui, ó, não quero mais. Segura aí, Marina. Não quero mais. Ela também não quer. Ela, não quero. Aí em João 15 fala, se as minhas palavras permanecerem em vós, o que vai acontecer? Ele vai estar comigo, e eu vou fazer a vontade dele. Só que daí o que acontece? Se permanecerdes em mim. Aí o que acontece? No dia a dia você consegue permanecer em Deus em todo o tempo? Não. Aí o que você faz? Me dá de volta. É melhor isso aqui na minha mão do que na tua.
Você percebe a dificuldade que é de você viver para Jesus, de você estar vivendo em Jesus? Porque o que a Camila disse, o que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero, isso é o que eu faço. Né? Agora, eu queria que você pudesse abrir também, juntamente comigo, tem 2 versículos importantes aqui. Efésios 2:10 e Romanos 8:29. Efésios 2:10 e Romanos 8:29. Quem achou Efésios 2:10 pode ler em voz alta para que todos nós possamos ouvir. Muito bem. Pois somos o quê? Feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quem achou Romanos 8:29? Muito bem. O que isso está dizendo aí? O que eles estão dizendo? Que Deus, Ele criou o homem, e aqui quando eu falo homem, homem e mulher, tá bom? Os dois. Ele criou para um único propósito: adorar a Deus, adorar a Ele. E o homem perdeu isso. E tanto Efésios como Romanos, ele está trazendo de volta e resgatando esse valor importante para a vida daquelas pessoas. E resgata hoje essa importância também da santidade de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Deus é santo. Você foi criado à imagem dele. E você precisa viver de acordo com ele. Ok? Aqui também remete a uma coisa muito importante. Tudo isso tem a ver com a troca de senhores. O que significa esses senhores? Liberdade e escravidão, pecado. Tá? E o que faz? Somos escravos de Deus. Nossa maior vontade é agradá-lo por tudo o que ele fez por nós naquela cruz. Não tememos essa nova escravidão, porque essa nova escravidão nos traz paz e liberdade. Eu quero parar aqui para ensinar uma coisa importante para você. Pecado. Pecado é uma armadilha do inimigo, é uma artimanha do inimigo que traz o que para você? Escravidão, prisão. E você percebe que você perde coisas importantes. A paz, a alegria. Você perde a comunhão. Você fica meio que diferente das pessoas, você fica meio que isolado, você vai saindo meio que de cena. Por quê? Porque se você conhece a Jesus e você pecou, automaticamente acende uma luz vermelha no teu coração dizendo assim, pem, 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 pem. E a coisa mais vergonhosa que tem é o homem admitir para Deus que ele pecou. Sabendo que ele, Jesus, morreu na cruz e retirou e removeu todo o nosso pecado. Por que é mais fácil você separar? Ficar separado das pessoas? Porque todas as vezes que nós tivermos que confessar algo para Deus ou para alguém, isso é contra a minha natureza. Eu acho que quando eu faço isso, eu me torno fraco. Me torno menor do que aquela pessoa. E você precisa entender que é ao contrário. Você se torna grande diante de Deus. Porque o teu coração reconheceu o seu erro, o seu pecado. Deus te perdoou e Ele te faz novamente o seu servo ali, diante de todas as circunstâncias e situações. Por que eu falo isso, gente? Porque se nós estivermos cometendo pecado e não estivermos se arrependendo, a gente não vai conseguir ser parecido com Cristo. E por que Jesus veio como forma de homem?
e passivo de todas as tentações, de todas as situações e de todas as coisas que nós passamos hoje, para mostrar para mim e para você que existe sim condição de viver uma vida separada para Deus. Existe sim, existe um meio, um caminho, e esse caminho chama-se cruz de Cristo. Você percebe que santidade, santificação, ser santo está ligado diretamente à cruz de Cristo. Está ligado diretamente à cruz de Cristo. Isso não tem como você mudar. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, se não me falha a memória, diz assim: para a liberdade, Cristo vos chamou, e não vos submetais mais em jugo de escravidão. Sabe o que Paulo estava falando ali? Olha, vocês foram separados. Não permitam que vocês aceitem de novo esse jugo e vivam debaixo desse jugo. E nós vamos tratar isso aí daqui a pouquinho, se as horas assim permitir. Ok? Eu queria que você separasse também mais dois textos aí. Romanos 8:15, Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 é os frutos do Espírito, né? Começa ali. Então, Romanos 8:15. Quem achar pode ler em voz alta. Muito bem, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Esse versículo é lindo, porque cada um de nós aqui, independente da sua situação e da circunstância que você vive hoje, se você tem um relacionamento com Deus, Ele adotou você em sua família. Você está reintegrado à família de Deus, à família dele. Ele te adotou como filho exclusivo do Senhor. Gálatas 5, 22 e 23, quem achou pode ler. Muito bem. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria. Tudo isso simboliza a tua liberdade em Cristo. Você viver livre para Deus. Agora eu quero que você preste atenção aqui, na tela, que eu quero dar um exemplo para vocês de santificação. Quem conhece essa peça? Desse tamanho. Eu não consegui achar o diamante no estado bruto, numa foto do estado bruto. Segundo o que dizem, o diamante no estado bruto é uma pedra qualquer. Você pode até chutar ele, jogar ele fora e falar, é uma pedra qualquer, joga fora, não serve para nada. Mas o que acontece com o diamante? Um exemplo de santificação para a minha vida e para a sua vida. Você pega o diamante no estado bruto, você começa a trabalhar com ele, você vai tirando todas as arestas, você vai moldando a pedra, até chegar o momento que você vai encontrar o diamante nesse estado. O primeiro estado bruto, não vale absolutamente nada. Nada. Mas o segundo estado, ou a segunda condição que o diamante fica, depois de trabalhado, vale milhões e milhões e milhões de dólares. Não vou nem falar de reais, porque os reais hoje estão mais desvalorizados do que qualquer coisa. Mas vale muito mais do que milhares de dólares. Saiu uma reportagem na página da UOL há muito tempo atrás, eu lembro dessa reportagem, que nos Estados Unidos, não sei se é nos Estados Unidos ou na Europa, foi encontrado e foi avaliado um diamante na cor azul. Ele era azul e é diamante. Um pedacinho minúsculo dele,
de um anelzinho que você coloca na mão. Aquele pedacinho, não lembro o tamanho, mas lá estava falando o tamanho, é bem pequeno, pequeno. Valia mais de 8 milhões de euros. Esse pedacinho, 8 milhões de euros. O euro hoje está quase 5 reais, para você ter uma ideia. 8 vezes 5, 40 milhões de reais, mais ou menos. Olha, se tiver, é pequenininho, é como se fosse uma pedra. Eu não conheço essa parte, graças a Deus eu sou homem. Eu não conheço essa parte de brilhante, de chuveiro, essa coisa que coloca na mão aqui. Mas tem um anel que ele reflete muito a peça que eu vi na internet. Ele parece assim, ele sobe como se fosse um suportezinho. É um chuveiro que fala? É um chuveirinho. Sabe aquela pedrinha? Aquela pedrinha valendo quase 8 milhões de euros. Você acredita isso? Agora, vamos trazer esse exemplo para a nossa vida de santificação e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você no estado bruto, para o mundo não vale nada. Não vale nada. Mas desde a criação do mundo, creia isso, você vale muito para Deus. E quando você deixa se permitir Deus trabalhar no teu coração, Deus trabalhar na tua vida e você buscar a santificação, você vai ser uma pessoa de excelentíssimo valor nas mãos de Deus. Muito maior do que qualquer tesouro encontrado na face da terra. Por quê? Aquele diamante de 8 milhões de euros, ou 40 milhões de reais, não reflete a glória de Deus. Ele não reflete a imagem de Deus. Ele não reflete a imagem de Jesus Cristo. Mas você se deixando trabalhar, se permitir trabalhar por Deus, Ele vai lapidar a tua vida e você vai ser um instrumento nas mãos dEle a levar a imagem de Cristo aonde você estiver, ou aonde você está no seu dia a dia. E isso para Deus não tem valor. O valor já foi colocado na cruz do Calvário. E a partir do momento que eu aceito aquilo que Jesus fez na cruz, eu estou deixando Deus lapidar a minha vida, para que eu seja um homem e você seja um homem, uma mulher de excelentíssimo valor, que será instrumento para a glória de Deus. Por quê? Porque a santificação é que nos torna semelhantes à imagem de alguém que agradou perfeitamente Deus. Quem agradou perfeitamente Deus? Jesus Cristo. Ele agradou perfeitamente Deus. Romanos 8, 29, eu quero que você abra lá também. Diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E glória a Deus por isso. Agora eu quero fazer um outro exercício aqui para você. Um outro exercício para você pensar aqui um pouquinho. Vamos supor que você entre, ou que você esteja numa sala fechada. E dentro dessa sala, você encontre isso que eu vou falar para você aqui, ó. Existe dentro dessa sala o pecado, o ego, a amargura, a ira, o ódio, a essência pecaminosa do ser humano, tudo dentro dessa sala. E você está dentro dessa sala. Qual é a diferença sua dentro dessa sala com todas essas coisas que estão disponíveis nessa sala? Qual é a diferença? Quem sabe? Você dentro dessa sala, cheio de coisas pecaminosas, todas as obras da carne, você está lá dentro. Qual é a diferença que você tem dentro dessa sala? O que faz você diferente?
A escolha para cruz. Você escolheu viver a cruz. Você escolheu viver Jesus Cristo. Se você estiver dentro de uma sala, eu estou dando um exemplo aqui de coisas de imaginação. Mas posso dar um exemplo mais realista ainda? Você trabalha numa empresa dentro de uma sala com um monte de gente. Eu posso dar o seu exemplo? O Jean trabalha na prefeitura na área de fiscalização. E a gente tem visto, a gente tem acompanhado, ele tem conversado com a gente. Ele parece ser o único crente dentro do negócio ali. É exatamente isso que eu disse agora para vocês. Qual é a diferença? O que vai fazer diferença em relação, para ele, com relação àquelas pessoas que são egocêntricas, têm ódio no coração, não têm amor, tem corrupção, tem várias outras coisas ali. Exatamente. O que faz a diferença na vida dele é ele ter aceitado a Jesus como seu suficiente Salvador. E aquelas pessoas não podem contaminar a vida que Deus deu a ele, que é a vida em Cristo. E tentam, com certeza. Por quê? Porque é muito mais prazeroso. O ser humano tem essa tendência. Tudo que é prazer momentâneo é melhor do que prazer duradouro. E o melhor prazer duradouro que eu tenho é a vida eterna. Esse duradouro vai acabar aqui? Não, vai continuar lá na glória. E o restante não. O que a Bíblia diz? Tudo passa. Até uva passa. Não é? Mas as minhas palavras não passarão, mas permanecerão. Você percebe? O que permanece é a sua vida em Cristo Jesus. E eu quero aqui para você dizer uma coisa: no meio de um monte de gente que não tem Cristo e que cheira mal, você é a estrela da manhã e você é o aroma de Cristo perfeito, para que você possa exalar a sua salvação para as pessoas e que elas possam entender o que você tem feito da sua vida. Ok? Vamos lá. Continuando aqui, eu quero que você abra também em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. E eu preciso terminar essa parte hoje, gente, senão a gente fica quebrado, aí não dá para... Hebreus 12, 1 e 2. Glória a Deus. Você está entendendo bem? Se você não estiver entendendo, depois você me procura, a gente tira as dúvidas aí. Achou aí? Quem achou pode ler em voz alta. Exatamente. Queridos, vocês, não só vocês, mas eu também, nós estamos numa corrida, nós estamos numa jornada, nós estamos numa carreira. E essa carreira que nos está proposta, diz aqui, que nós temos que desembaraçar de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. O que significa tenazmente nos assedia? Que constantemente vai estar nos sugerindo algo para nós fazermos. Ele vai estar sugerindo. O que eu quero deixar aqui para você é o seguinte, gente, não pensa, isso a gente tem que tirar da nossa mente, não pensa que Satanás vai vir aqui bonitinho, com um negócio aqui com chifrinho, com rabinho, com tridente na mão, falar assim, olha, aquele caminho é o caminho do pecado, você vai por lá. Ele vai sempre sugerir coisas. Ele nunca vai falar, faça isso ou faça aquilo. Ele vai sempre estar falando para você assim, olha, tá aí, escolha. Você escolhe. Estou sugerindo isso para você. Estou sugerindo isso para você.
E aí você decide se você vai cair no erro ou não. Entendeu? Exatamente. E lembram que lá no Éden, ele se materializou em onde? Numa serpente. Você toma cuidado, gente, porque tem pessoas aí que são seus amigos e estão te levando no lugar errado. Estão levando você a pensar em coisas que não deve pensar. Então a gente tem que ficar atento por isso. Porque senão vai acontecer o quê? Nós vamos ficar atrapalhados na carreira que Deus nos deu, né? Devemos nos livrar do pecado que nos atrapalha e se agarrar em nós correndo essa corrida em direção à perfeição, encontrada somente em Cristo Jesus, para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então não se envolva com isso. Ah, Paulo, mas eu já aconteceu de eu estar na minha carreira, começar a correr e de repente, cair. Ok, creia que Deus vai te levantar de novo. Peça perdão, Deus te levanta e te faz você caminhar de novo. Não pare de forma alguma. E eu quero aqui partir para o final, mais acho que uns 10 minutos acho que dá para a gente encerrar. Eu quero falar sobre a santificação, ela é algo constante ou progressivo. Tá bom? Está em Romanos 8, 28, Provérbios 24, 16. Se você já encontrou aí, por favor, Romanos 8, 28, quem encontrou pode ler? Muito bom. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que está falando aí? Não é isso? Então pense assim, a santificação, ela não é regressiva, ela é progressiva. Por que eu falo isso? Que ela não é regressiva, ela é progressiva. Por uma coisa muito importante. Porque ninguém quer regredir no processo de se parecer com Cristo. Você não quer regredir, você não quer voltar, você não quer estacionar, você não quer ficar parado ali. Você entende isso? Então preste atenção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Em primeiro lugar, adorar a Ele. Segundo, ser aqui na terra um instrumento de transformação de pessoas. Nunca esqueçam isso. O primeiro propósito da sua vida é adorar a Deus. O segundo propósito é você ser instrumento para a transformação de vidas. E se você não tiver uma vida de santidade, o que vai acontecer na tua vida? Vai falar de Jesus para uma pessoa que talvez a pessoa te conheça, e você vai falar de Jesus e falar assim, ser crente assim? Estou fora, não quero ser crente desse jeito não. Alguns deram risada, porque acho que já passaram por isso também, não? O quê? Ser crente igual você? Estou fora. Eu já tive uma pessoa que já passou por isso, que já ouviu essa frase, infelizmente. Por quê? Porque não entende exatamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ok? Provérbios 24, 16. Quem achou pode ler? Então, lê de novo só o comecinho, só para a gente entender aí. Puxa, então, pecar é bom, porque está dizendo aí, eu posso cair 7 vezes. Uhul, eu vou pecar 7 vezes. E mesmo assim, Deus vai me levantar. Não é isso que está dizendo isso. Aí, Deus odeia quando você peca. A palavra odiar é forte com relação a Deus. Mas Deus, Ele tem abominação do pecado. Ele abomina o pecado. Quando você comete pecado, Ele fica muito triste. Esse versículo não está dizendo que você pode pecar. Ele está dizendo para você não pecar. Para você não pecar. Por quê? Porque
o mais importante da nossa vida e da sua vida é que você leve uma vida de santidade e de santificação, sem cometer pecados. João falou claro, muito bem, no capítulo 2, versículo 1, que ele fala assim: filhinhos, caso vocês pequem, vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Mas ele não está dizendo ali, olha, podem pecar porque vocês têm um advogado. Por quê? Porque daí, abram aí em 1 Pedro, capítulo 1, 16. Eu vou pegar Provérbios 24, 16 com 1 Pedro 1, 16. Olha só o que diz aí. Leiam aí, só 1 Pedro 1, 16. Quem falou isso? Foi Pedro? Quem falou isso? Foi Deus. E se você pegar na tua Bíblia 1 Pedro 1,16, deve ter uma letrinha minúscula bem perto aí desse versículo, que faz um link em Levíticos capítulo 11, versículo 44 e 45, que é o mesmo que você acabou de ler. Sede santos, porque eu sou santo. Então preste atenção, em Provérbios 24,16 não está dando a liberdade para pecar. Olha, mesmo que se o justo caia 7 vezes, não é isso que ele está fazendo. Não é isso que ele está falando. Por quê? Porque se Deus está dizendo, sede santos, porque eu sou santo, Ele não está dando liberdade para o homem pecar. Ele não está dando liberdade, porque em Deus não tem pecado. E se nós temos Jesus em nosso coração, e se nós temos as maravilhas de Deus em nós, isso significa que Ele não está dando liberdade para nós pecarmos. Ele não está dando liberdade. Por quê? Porque Ele está dizendo, eu sou santo. Sede santos como eu sou. Só isso. E uma outra coisa que agora pega Provérbios 22, 24 e 16, 1 Pedro 1, 16 e Tiago 1, 13 e 14, encerra esse papo. Abra aí, Tiago 1, de 13 a 14. Quem achou pode ler. Exatamente. Eu gosto da frase que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Por quê? Em Deus não está a essência chamada tentação. Não está a essência chamada pecado. Tentação, pecado, provação e outras coisas, quem tem a habilidade de causar isso é o inimigo. É Satanás. Então, por que eu encerro a parte de falando isso? Porque aí, com Tiago 1, 13 e 14, aí elimina qualquer possibilidade de você pecar. Elimina, não tem como você pecar, gente. Esquece, não tem como. Aí o que você precisa fazer? Olha só, o que é verdade é que quando erramos, Deus utiliza esses erros para nos ensinar, como um pai que educa o seu filho. Ele disciplina o filho e ensina como é a maneira correta de agir. Deus faz isso através da sua palavra, para ensino, correção e outras coisas mais. Abram lá em Hebreus 12, 7 e 8. Hebreus 12, 7 e 8. Quem achou pode ler, por favor. Hebreus. Oi, pode ler, pode ler. Olha só como que Deus é duro no negócio. Não é? Ele fala assim, olha, é para a disciplina que perseverais, que Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Deus corrige a gente em todo o tempo. Agora, se você não permitir ser corrigido, você não é filho, é um bastardo. Você não merece correção.
Mas Deus está dizendo assim, eu quero te ensinar, eu quero disciplinar. Por quê? Lembra do diamante que eu mostrei aqui? Lembram? Nós estamos sendo lapidados como diamante. Existe um versículo, não sei se é Salmos ou Provérbios, eu gosto muito dele, mas eu não guardo o endereço. Esse é difícil de guardar o endereço. Ele diz assim, que os santos, né, os filhos, os santos de Deus, eles vão se moldando e se transformando até se tornar luz da aurora. Olha que coisa linda. É Provérbios, né? Eu acho que deve ser é Provérbios. Quem achar depois pega o endereço aí para mim não esquecer mais. Por quê? Você vai se transformando de graça em graça, de glória em glória, de poder em poder, até ser o quê? Luz da aurora. É aí que é onde você chega, você vai e mostra a luz e as trevas vão se dissipando. 1 Coríntios 10, 13, opa, está ali já, né? 1 Coríntios 10, 13 fala assim, não vos veio tentação que não fosse humana. E ele continua dizendo, mas Deus dá livramento de todas elas. Ok? Vamos lá para Filipenses, nós temos mais 2 versículos aqui que eu quero só encerrar com esses 2 versículos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, quem achou pode ler. Glória a Deus. Olha só, aquele que começou a boa obra em vós há de terminar. Então você começou um processo, esse processo vai terminar na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Um dia você vai ver Deus assim como Ele é. João 10, 27 a 28, quem puder achar aí, já abri e lê. Muito bem. Aqui é um estímulo para que você possa viver uma vida de santidade. Escutar a voz do Senhor, o Senhor escuta a sua voz. Ele quer que você fale com Ele, porque Ele deu a vida para você, né? E ninguém pode tirar isso da mão de Deus. Então você tem que abraçar essa vida de santidade, essa vida de santificação, em nome do Senhor Jesus. E Salmo capítulo 33, versículo 11. Glória a Deus. Eu quero destacar aqui 2 coisas importantes que esse versículo me chama a atenção. O conselho do Senhor dura para sempre. Constantemente o Senhor está orientando você a viver uma vida de santidade. Constantemente Ele está dando uma vida de santidade. Ele está te orientando a viver uma vida totalmente diferente do que o mundo pede para que você viva. E outra coisa importante aqui, Ele conhece os desígnios do seu coração por todas as gerações. Quando você é transformado à imagem e semelhança de Deus aqui na terra, pela santidade dEle, onde você transmite isso para as pessoas, isso não é só transmitido para as pessoas, isso é um legado que vai ser transmitido aos seus filhos, à sua família e por todas as gerações que virão após você. Percebe que a vida de santidade ou a vida de santificação não é algo que a gente precisa ou deva fazer por imposição. É algo prazeroso. Tem que ser prazeroso. Tem que ser algo tão simples e tão humilde da maneira mais tranquila possível. Você vive uma vida de santidade? Eu vivo. Você erra? Erro. Você peca? Peco. Mas todas as vezes que eu estou ali com Deus, eu estou pedindo perdão dos meus erros, perdão dos meus pecados, para que eu possa ser, como luz da aurora, ser transformado à imagem dEle. Para que Ele venha e faça aquilo que Ele quer da minha vida. Aí, Provérbios 4, 18, não esqueço mais.
É exatamente isso. Olha só. Oi? Provérbios 4:18. Agora não esqueço mais. Esses falsos frutos foram muitas vezes expostos pela palavra de Jesus ao condenar as práticas dos fariseus. Quais são os frutos que os fariseus produziam? Frutos carnais. Frutos próprios. Eles mesmos produziam o que eles queriam. Hoje, eu quero trazer para você uma coisa maravilhosa. Quais são os frutos que você pode produzir hoje dentro da vida de santidade? Os frutos do Espírito. E esses frutos, eu tenho plena convicção que no momento que você começar a produzir, pessoas vão comer desses frutos e vão querer saber de onde vem isso de você. E é o momento de você falar de Jesus Cristo e expressar tudo aquilo que Ele fez através da sua vida e da sua salvação. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pode falar, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que para mim é muito importante, acho que pode ajudar outras pessoas também. A Bíblia, a gente sabe que ela não é de contradição. Nós temos em Apocalipse 3, que ele diz assim, eis que o Senhor diz assim, eu repreendo e educo aqueles a quem eu amo. Perfeito. Nós vimos todos os textos que você mostrou, obviamente, que Deus ele repreende a quem ele quer ensinar. Bom, agora do outro lado, nós sabemos que em Deus, o versículo bíblico fala que em Deus não há maldade. Deus ele não vai, por exemplo, permitir que você quebre uma perna abaixo, que o carro seja roubado, alguma coisa aconteça de ruim na tua vida, para que você chegue a algum lugar. Deus não vai te dar um câncer no fígado para você aprender que você não pode beber. Perfeito. Agora, na prática, me dá um exemplo prático. Como que seria esse repreender? Como seria esse educar de Deus? Um exemplo prático do dia a dia. Um exemplo prático do dia a dia. Eu vou usar aqui uma coisa que eu sempre usei quando eu falo quando eu falo sobre santificação e sobre santidade. Por exemplo, sonegação de impostos. É uma coisa prática. Se você, a hora que você está fazendo o seu imposto, você pode omitir muita coisa ali para tirar proveito do governo. Ok. Isso está em Deus fazer? Não. Isso é uma prática de quem? Minha. Como que Deus me corrige? Você tem que ser justo em todo tempo. Entendeu? Então a repreensão de Deus vem por meio da palavra naquilo que você faz e automaticamente você fala assim, errei. Então a gente pode assumir que toda repreensão de Deus, toda essa parte de educação é somente palavra. Sim. O Espírito Santo fala, está errado, é só isso. Você não vai ter algo do tipo físico, algo do tipo... Não, você pode até ter. Sim. Isso. Por exemplo, no caso da bebida, um fígado dos lados, o fato de Deus não te curar é disciplina também, para você aprender que tudo não está certo. As palavras não vêm sozinhas, a palavra tem que ter por exemplo, você está falando de uma maneira física. Você pode, não é que você pode, Deus até permite que alguma pessoa venha, sem conhecer você, falar sobre o seu erro. Entendeu? Olha, exatamente. Eu estava orando, Deus pediu para trazer esse versículo, porque assim, a gente tem que entender a pessoa. Quando a pessoa vem para corrigir, ela não vem para colocar peso, ela vem para tirar o peso. Se uma pessoa vem para repreender, ela não vem para colocar fardo, ela vem para tirar o fardo. Então, por exemplo, posso chegar para ele, para o meu filho, Mateus, um exemplo, tá? Um exemplo. Santo de casa não faz milagre, tá bom? Então, aí você tem que fazer o seguinte. Chega e fala assim, olha, eu estava orando pela sua vida, Deus me mostrou isso, e isso, de acordo com a palavra, está incorreto, porque a palavra diz isso. E pelo versículo, você está repreendendo, corrigindo e edificando uma vida.
É diferente quando a pessoa vem, fala para você, olha, o negócio é o seguinte, tu está em pecado, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Eu falei assim, mas qual pecado? Eu acho que eu não cometi nenhum pecado, não sei o que eu fiz. O que eu fiz para estar... Você entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, com as pessoas que vêm para falar. Daniel. Sim. Então, eu tenho um exemplo muito grande disso. A Leni sabe disso. A minha mãe morreu há 5 anos, vai fazer 6 anos. No próximo ano vai fazer 6 anos que ela morreu. E quando ela morreu, eu fiquei muito revoltado com Deus. Eu fiquei extremamente revoltado com Deus. Só ela sabia. Na realidade, nem ela sabia. Ela ficou sabendo num dia que Deus tratou comigo aqui, eu estava pregando sobre perdão e Deus tratou comigo aqui sobre perdão. E eu pregando, Deus falando comigo exatamente assim. Como que você vai dizer para a tua igreja, para as minhas ovelhas, que eles precisam perdoar, se você não perdoa a mim? Então, usando o exemplo do Daniel, o que Deus me ensinou com a morte da minha mãe? Uma coisa que talvez eu não entendesse hoje, eu tenho pleno conhecimento. Ele tem controle absoluto de todas as coisas. Ele dá, ele tira. Ele dá vida e ele permite que você morra. A diferença aí foi quando Deus tratou no meu coração, é a maneira que você morre. Aí Deus falou comigo, a sua mãe está comigo, o que tu está pensando aí, meu filho? Ela está aqui gozando de todos os prazeres que ela merecidamente teve. Foi quando, aí ela lembra disso, numa segunda-feira, uma terça-feira, eu chorei muito, porque eu vi o quanto que eu estava fazendo errado, questionando Deus e revoltado com Deus. Né? Foi quando um fardo, um peso saiu das minhas costas. Você percebe? Deus usou a morte da minha mãe para mostrar que Ele tem controle absoluto de todas as coisas. Né? Eliane? Sim. 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 Um exemplo disso, por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe de novo. Minha mãe teve câncer de mama. Né? Quando ela recebeu a notícia, não sei se a Leni lembra, mas foi terrível. A família inteira sofreu. A minha mãe chorou muito. Né? Mas eu fico pensando, Deus me remete lá no passado, né? Porque minha mãe, ela saiu da cirurgia, quando ela voltou, ela foi para o quarto, tinha uma outra mulher na mesma condição dela. Sabe o que minha mãe fazia? Evangelizava ela. Não, eu vou sair dessa, você também vai sair dessa. Deus é maior, minha filha. Creia no seu Deus, creia no nosso Deus. Deus é... E minha mãe, lá assim, ó, um dia depois da cirurgia, falando de Jesus lá. Né? E minha mãe saiu. Minha mãe, ela foi curada do câncer de mama.
né, depois de 18 anos, que ela deitou para dormir, não acordou mais, né? Não acordou mais. O exemplo que a Cíntia deu também, por exemplo, Talita Cumi, aquela menina que estava dormindo, né? Então, Deus chegou lá, Jesus chegou e falou assim, ó, levanta que está na hora de você continuar a sua jornada, minha filha, vamos embora. Agora não é hora de descanso. Pode falar. Exatamente. Exatamente. Sim. Por causa disso. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Não tem o que fazer. Uhum.